Oi, pessoal, tudo bem? Que gostoso estarmos juntos novamente. Como sempre digo, sigam a gente lá no nosso Instagram, @maternidadenareal.ipptv e conversem com a gente através do chat. É muito bom ter o retorno de vocês. E hoje nosso tema é difícil para nós mães e também é difícil para quem está passando, a adolescência. Eu ouvi uma pesquisa e a pesquisadora falava assim, que na verdade a adolescência é você aprender a pisar no acelerador, mas ainda não sabe pisar no freio. Então você vai embora nas emoções, mas esquece do racional. E é tão importante a gente estar ali pronta e disposta para atender os nossos filhos, não é mesmo? Eu ainda não estou passando por essa fase em casa, mas estou aguardando por esse dia ansiosa. E hoje, quando eu cheguei aqui, falei, eu vim toda de preto para gravar sobre adolescência. Na minha época era gótico. A Lê, que ajuda a gente aqui na produção, falou que eu vim de emo. Mas acho que esses dois termos são cringe, ou não. Já caiu também esse termo. Gente, é tão difícil. O que será que o Rafael vai falar quando chegar na adolescência? E o nosso depoimento de mãe hoje está super especial com a Paty, que é mãe de um adolescente, mas também é professora de adolescentes. Eu queria pedir para rodar o nosso depoimento de mãe. Olá, eu sou a Patrícia, casada com o César há 16 anos, mãe do Davi, de 10, e do Lucas, de 13, vai fazer 14 agora em outubro, o meu adolescente. E ser mãe de adolescente tem sido um grande desafio, um grande aprendizado e, sem dúvida, uma grande surpresa. Eu, como professora, há uns 19 anos, 20 anos, de adolescentes, achei que entraria nessa fase de uma maneira muito tranquila. Não foi bem assim. Primeiro porque demorou um pouco para eu perceber que o meu filho agora era um adolescente. Entrar na primeira loja de adulto para comprar roupa para o meu filho, comprar um sapato na seção de adulto, precisei respirar uns 3 segundos e olhar para o meu filho e perceber que ele já não era mais aquela criancinha. Agora ele era um rapaz maior do que eu, calçando 40, 41, que tinha mudado fisicamente e que, lógico, também tinha mudado na sua forma de agir, na sua forma de falar, e eu tinha que aprender a lidar com essa situação. Tem sido um desafio porque até ontem estava tudo concentrado em mim e agora meu filho ele começou a ganhar alguma autonomia, né? Muito importante, porque daqui a pouco ele está entrando na juventude, na fase adulta, e é importante que ele comece a desenvolver mesmo essa autonomia. Mas ao mesmo tempo, angustia como mãe, porque até ontem o controle estava nas minhas mãos, né? E é a hora que a gente percebe o quão dependente de Deus nós somos, como mães, né? Porque agora eu, além de orar, eu preciso confiar. Confiar no que nós ensinamos ao meu filho como criança. Nunca aquele versículo que nos diz que devemos ensinar as crianças no caminho que elas devem andar fez tanto sentido na minha vida. Precisamos confiar em Deus e na condução do Senhor na vida dos nossos filhos. Eu sei que os meus filhos foram ensinados e têm temor a Deus, mas ao mesmo tempo, como mãe, nós devemos estimulá-los a estar na igreja, nós devemos nos tornar disponíveis para conversar, entender as crises, entender as transformações, estar pronta para ouvir, pronta para conversar, né? E é um momento que a gente precisa, às vezes, guardar um pouco a nossa ansiedade como mãe, porque a gente quer ver o nosso filho bem, a gente quer o melhor, sabemos disso, mas antes de qualquer coisa, nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Então, exercer essa necessidade do Senhor tem sido também um grande aprendizado
como mãe de adolescente. Né? E graças a Deus por isso, porque Deus vem nos tratando como mãe, como filho e cuidando de todos nós. A adolescência é realmente difícil. É o período em que a identidade deles está se formando, em que o emocional está em constante mudança, um estresse interno que a gente nem lembra mais, para ser sincera. Mas graças a Deus, Deus está sempre com a gente nos direcionando. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. E na nossa roda estamos eu, Elza, Rafa e a Marcinha. Marcinha, se apresenta pra gente. Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui nesse programa lindo, Maternidade na Real. Uma alegria, Lise, né, estar aqui com vocês, com a Elza, com a Rafa. Eu sou Márcia, esposa do Denis Regis, mãe do Rafael, de 20 anos, e da Bruna, de 16 anos. Sou professora, dei aula durante 21 anos de alfabetização. Hoje eu sou diretora do Mackenzie e também sou discipuladora aqui dos adolescentes aqui em Pinheiros. Tem um grupo lindo de 8 meninas adolescentes e também esse trabalho aí de discipulado faz parte da minha vida e eu amo bastante. Gente, cada vez que a gente conversa aqui sobre filhos, eu vejo, nossa, como passa rápido, né? Eles mal chegam, já chega a adolescência. Hoje meus filhos já são famílias, né? Já casaram, mas como esse tema da adolescência, conforme eu fui criando eles ali, eu fui percebendo que existe uma cultura, né, secular, e ela não é neutra. Né? Se a gente pensar a adolescência, ela não era nem discutida, nem pensada no século passado. Né? Então, é como as famílias viviam. Viviam todos trabalhavam ali na casa, juntos. Aí veio a Revolução Industrial, né? As mães, os pais precisaram sair. As famílias precisaram de escolas, de pessoas. E houve uma mudança na estrutura familiar ali, grande, né? E junto a isso veio essa cultura da adolescência, né, que a gente nem percebe, ela não é nem falada na Bíblia. Né? Na Bíblia é a infância e depois já a juventude. Né? E ela foi trazida, né, pelo Stanley Hall, né, e ele traz essa ideia, ele põe esse conceito de adolescência no desenvolvimento do ser humano. Né? E tudo o conhecimento é muito bom, porque realmente é uma fase que tem muita alteração hormonal, física, relacional, né? E dentro disso tudo parece que eu não sei de onde vem, né? Mas eu sei para onde vai, né? Porque vai para o relacionamento com os adolescentes, mas traz um aspecto, né, da adolescência, parece que ela vem com um tempero de rebeldia, né, numa das tantas outras coisas que compõem a adolescência. Acho que aqui você é a que mais se lembra da adolescência, não é, Rafinha? Gostei do gancho aí, gente. Eu sou a que estou mais perto dessa fase. Isso. Mas eu lembro, e eu acho que como pais é importante a gente buscar na memória que adolescente nós fomos, né? Porque, por mais que tenhamos experiências tranquilas, que tenha sido mais fácil, que não tenha sido aquele quadro tão clássico de rebeldia, a gente também teve os nossos conflitos, né, de adolescente. E é realmente essa fase que a tia Elza comentou, a Paty também comentou, de transição, né, uma transição visível do corpo hormonal, nos meninos, a voz. Eu lembro que a gente fica ali num momento que você não tem roupa de criança e a de adulto não cabe, você vai numa loja, a mãe nem sabe onde a gente compra roupa mais, então você fica num momento de transição muito importante. E aí eu acho que os pais, é um momento também que eu acho que a gente vai solidificando um pouco a nossa identidade, e um momento da transição também do filho ir assumindo um pouco a responsabilidade da sua própria jornada.
E aí os pais, né, os adultos que estão ali, têm esse desafio de ser o suporte para isso. E aí, Márcia, você com sua experiência aí, já de 2 filhos e com tudo que você tem vivenciado, né, tem uma dificuldade também para os pais de como que a gente administra, né, essas emoções. A gente vê as emoções nos filhos, nos adolescentes ali em ebulição, né, essas emoções também em transição, e como a gente administra e lida com tudo isso. Muito boa, né? A gente escutando vocês, é importante retomar esse conceito realmente de adolescência, né? A adolescência, ela é marcada por mudança, né? Então, ela é a mudança da criança para a fase adulta. E ela é exatamente essa fase de transição. Então, as primeiras mudanças são realmente físicas, né? Ele começa a se perceber crescendo. E existem questões hormonais envolvidas, e aí existem as questões psicológicas, porque a Rafa falou que é uma fase realmente de construção e estruturação da sua identidade, e ele está começando a se enxergar uma pessoa muito diferente, né, daquela criança. Então ele se olha no espelho, ele é uma pessoa que está mudando, que tem lá as espinhas, né? Ele às vezes não gosta muito do que está vendo, né? Então, falando bem do aspecto físico que marca esse período de mudança, vem com ele as questões emocionais e psicológicas. Só que, da mesma forma que nasce um adolescente, nasce também a mãe do adolescente, né? Porque essa mãe, antes, era mãe de criança. E é muito interessante que a gente, enquanto mãe, se prepara muito para o bebê. Não é verdade? Quantos livros nós lemos sobre Perguntas, como é o bebê, como ele vai aprender a mamar, como ele vai... Então a gente conhece cada fase do desenvolvimento ali infantil, né? A fase dos porquês, né? O engatinhar. Nossa, você sabe cronometrado o período que ele tem que engatinhar. Márcia, e mesmo assim, na hora H, parece que a gente não leu o suficiente, né? Parece que não deu. Porque aí o filho não vai engatinhar naquele período, aí, mas o que aconteceu? Né? Mas a gente se prepara, né? A gente lê e tal. Só que a adolescência, ela chega muito de repente. E chega no momento que você está muito envolvido ainda com aquela fase de infância, né? Quando as coisas começam a se acertar, ele começa a aprender, né, a ler, ele começa, né, a aprender a se comportar melhor. E aí a criança, ela é esponjinha, ela é o período que ela retém todas as informações, vai guardando e brincando. Muitas vezes ela não expressa muito daquilo que a gente está ensinando. Mas na adolescência, ele começa, o filho, né, se expressar um pouco mais. Ele começa a falar o que sente. Ele começa a omitir algumas opiniões. E aí, nós, enquanto mães, né, muitas vezes nos assustamos um pouquinho com algumas opiniões que não foram ensinadas por nós, né? E vem o conflito, né? E vem aí o susto. E a gente muitas vezes reage, né, de forma um pouco negativa, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou pegar o gancho no que você falou, Elza, né, dessa marca cultural de que o adolescente é rebelde, né, essa marca, esse mito, né, que o adolescente, ele é um aborrecente, né? Então, culturalmente, essas pessoas que estão na fase de mudança, na fase de transição, já carregam esse rótulo, né? E as pessoas têm essa expectativa. E é uma pena. É uma pena porque as pessoas são muito diferentes. Os adolescentes são muito diferentes. Eles se expressam, e como existe esse rótulo cultural, na hora que ele começa a se expressar, aprender a colocar, aprender, né, a omitir opinião, é um aprendizado.
a gente já pensa, opa, lá tá vendo a rebeldia contra mim, tudo que eu ensinei, a gente já carimba. Isso, né? Isso, infelizmente, vem um outro ponto que você falou muito precioso, que atrapalha a essência da nossa vida familiar, da nossa vida de convivência, que são os relacionamentos. E é muito legal porque a fase da adolescência é a fase que você começa a estabelecer realmente um relacionamento com seu filho. Porque a infância é muita doação, né, gente? É doação, é correr, é formar. Mas na hora que você tá colhendo, vai colher um fruto ali de relacionamento gostoso, vem um pouquinho essas questões. Eu, na fase da adolescência do meu filho mais velho, foi bem desafiador, né? E aí é o primeiro, né? Então, é o primeiro que a gente se depara com a adolescência e, tadinho, ele também é o primeiro a ver a mãe do adolescente nascendo, né? E nessa época eu tive oportunidade, eu recebi uma dica de leitura do pastor Felipe Fontes, que é um livro maravilhoso que eu recomendo, se chama A Idade da Oportunidade, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, do Paul Tripp, tá? E assim, foi um dos livros mais preciosos que eu já li na minha vida, e marcou, né? Ele trata com os pais dos adolescentes. Quando você vê ali na idade da oportunidade, eu falei, puxa, vai ser a minha receita. Agora sim, né? Eu vou aprender como é que o adolescente se comporta, como é que... E, na verdade, o Paul Tripp, ele trata o coração desse pai. Do pai. E ele quebranta. Eu vou te dizer que a leitura desse livro, a maioria das vezes eu me encontrava ali chorando mesmo, quebrantada, né, e falando, ô Senhor, me dá um olhar misericordioso com o meu adolescente. Márcia, porque você falou que o filho vê essa mãe nascendo, mas acho que a dor do filho é ver a mãe da infância morrendo. Porque acontece isso também, né? Então é uma luta, né? Então ele se olha, ele nem nos reconhece mais. Não nos né? reconhece mais. Eu trabalhei 30 anos com educação infantil. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar 5 com adolescentes. Gente, eles são fantásticos, eles são adoráveis. Eles falam coisas de um grau de convicção, né? Que você fala, não pode pensar assim nessa idade. E pensa, e aí você pensa, como essa secularização, esse olhar, né, sobre o adolescente, não é desta forma. É um olhar muito cruel. É cruel, destrói o relacionamento e, pior, eu penso também, condiciona a criança para a rebeldia. Ela fica predisposta Sim, àquele exato. modelo que já é o padrão, Eu né? sou o Sim, aborrecente, né? É. Já se torna a identidade deles, né? Eu sou o aborrecente, então não preciso nem sentar nessa mesa aqui. Ninguém quer aqui, Eu tenho essa não é? licença poética para agir dessa Exatamente. maneira. Dá licença que eu vou lá pro meu quartinho, né? E com essa retirada, né, hoje ele faz parte de um grupo, né? Exatamente. É muito interessante porque vocês falaram 2 coisas muito importantes aí na adolescência, que é a retirada para o quartinho, né? Então, ele está procurando exatamente fortalecer a sua identidade. E aí, o que ele encontra? De repente, a mãe da infância que morreu, uma mãe de adolescente que nasce e que acha que precisa ser mais forte. Nasce estressada. Nasce toda esquisita. Toda estranha. Na verdade, se a gente E for nasce brincar... de força. Não, e se a gente for lembrar do nosso programa, a verdade é que a mãe perdeu o trono, né? Ela não fala, ela não dá mais ordem ali, né? Não, Esse é o então, drama, né? esse é o drama. Você não reina soberanamente. Exatamente. E ela fica braba, e ela quer falar muito, ela quer ensinar mais ainda, enquanto que, na verdade, ela precisa dar lugar à mãe que escuta. Porque o que mais nós precisamos na adolescência é ouvir esse adolescente. E à medida em que ele traz as coisas
até como verdades absolutas que ele ouviu na escola, que ele ouviu no YouTube, né, que ele ouviu em algum lugar e aquilo para ele é verdade, a gente precisa escutar isso, entender aonde isso nasceu. E uma coisa que eu aprendi muito como nessa fase da adolescência é acreditar no ensinamento que nós demos enquanto crianças. Isso é uma coisa muito que a gente precisa resgatar, né? Nós ensinamos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, né? Eles ouviram a palavra de Deus na escola dominical, em casa, nos devocionais. Quando ele traz aquilo, a gente precisa ter um pouco mais de leveza e fé, até para discutir, né? E aquilo talvez não tomar uma força contrária, porque às vezes a nossa reação de querer resolver aquilo ali, o medo, né? A gente é tomado por aquele medo, né? Dele desviar, acaba fortalecendo uma coisa que não teria tanta força, e o que tem força realmente é o ensinamento que a gente deu e que continua dando, porque ele ainda está em formação, não acabou, né? Ele ainda está nesse processo. E aí vem a questão do quarto, né? Porque eles ficam chateados e querem entrar no seu quarto, querem se isolar, quando que o que mais eles precisam é de companhia. Então, essa coisa do quarto é um desafio. Eu, na minha casa, foi difícil. Eu aprendi com a minha mãe que as portas de casa, dos quartos, devem ficar abertas. É um aprendizado que eu trouxe firme. E o meu adolescente, especialmente o menino, né, na fase, né, da pré-adolescência ali, né, 13 anos foi uma idade bem complexa e queria ficar, né, com a portinha fechada, e eu abria, e ele ficava chateado, e eu abria, e entrava, até que a gente foi vencendo. Hoje, quando eu vejo as portas dos quartos dos meus filhos abertas, eu me emociono. Uau. Eu me emociono. Meu filho tem 20 anos. E ele dorme com a porta aberta. E ele, né? Então, eu sei que foi construído. Sim, com certeza. E eu aprendi, né? Isso não foi fácil, com certeza foram com muitos erros, mas nessa fase a gente tem a tentação de achar que é hora dele ficar ali quietinho, que é hora de deixar, mas não é. É o contrário, né? É o contrário. É o contrário, é hora de aproximar. Que coisa linda, né? A gente ouvir isso. Porque hoje, na hora que ela começou a falar, eu já pensei, eu vou comprar um apartamento estúdio. Tudo aberto. Resolvi o problema. Boa. Maravilhoso. Mas eu fico pensando que em casa a gente ainda tem um certo controle, né? Mas e a hora que vai para a escola, Márcia? Você que está nesse ambiente escolar, como é que é? Como é que é a adolescência dentro da escola? Porque assim, eu sempre penso nisso. Quando eu estava na minha casa, eu estava debaixo do olhar e da autoridade dos meus pais. E não que eu fizesse alguma coisa de errado na escola, porque eu fui uma adolescente tranquila. Mas e quando a gente vai para a escola que, a princípio, os nossos pais não estão vendo, né? A gente ainda não tem aquele entendimento do que fazer, de como agir. Como é que é? O que você tem visto? Conta pra gente. A escola tem sido um grande desafio, né? E os adolescentes são criativos, então cada geração traz a sua novidade, né? Mas eu também fui uma adolescente muito tranquila. Não me lembro da minha mãe ter sido chamada na escola por minha causa. Mas eu me lembro uma vez que eu estava com as minhas colegas e falei, puxa, vamos dar uma fugida da escola hoje? Né? E a gente tinha se mudado, a escola era num prédio, numa região, né, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e se mudou para um outro bairro, era novo prédio, a gente viu um portãozinho ali, e eu e minhas 3 amigas combinamos que nós íamos fugir. Olha as ideias, né? Olha gente? as ideias. Ideias criativas. Não façam isso! E nós fugimos, saímos
correndo, fomos na pracinha, ai que legal, ninguém viu a gente, voltamos e tal. E aí entramos, e quando a gente entrou, o nosso inspetor, o Vlamir, olhou pra gente assim, as 3 mocinhas podem vir aqui. Ai, gente, eu também tenho uma dessas. Acabou com a alegria. Acabou com a alegria e falou com a gente, olha, eu só não vou chamar a mãe de vocês, que vocês estão aqui desde o maternal, nunca fizeram nada, não sei o que vocês inventaram dessa vez. Mas a gente foi um susto tão grande que nunca mais. Mas os adolescentes querem experimentar, né? Eles querem experimentar que eles estão crescendo e que eles têm mais liberdade e que eles podem ter uma liberdade. O que é lamentável é que hoje os nossos adolescentes estão sendo muito atacados por uma série de situações de acesso a informações de maneira muito precoce. Tá? Então, essa geração de adolescentes ela tem sido marcada por algumas questões que a gente precisa se preocupar e estar atento enquanto mães. A primeira é que eles estão crescendo e amadurecendo mais lentamente. Eles estão demorando a amadurecer. Provavelmente porque eles estão antecipando algumas experiências que não deveriam antecipar. Uma outra questão dos adolescentes é que eles estão muito vulneráveis às questões de gêneros que são colocadas hoje na geração. Então, uma coisa que eu tenho tido muita pena e que tem sido pauta das nossas reflexões no colégio para levar isso para a escola, é que, por exemplo, adolescentes de 13 anos, muito novinhos, eles querem experimentar relacionamentos do mesmo sexo. E isso é muito... Eu vou dizer para vocês o que eu acho verdadeiramente, eu acho demoníaco. Com certeza. Porque é algo que é natural do desenvolvimento, né? Elza estudou isso, com certeza vai lembrar. No desenvolvimento dessa fase da vida, nós tínhamos os famosos clubes do Bolinha e da Luzinha, né? Isso aqui é do nosso tempo. Mas o que é padrão no desenvolvimento dessa fase, a gente pode chamar de pré-adolescência? É que os meninos se juntem com os meninos e brinquem mais, se relacionem mais, até para se identificarem, se fortalecerem, né? É que as meninas se juntem com as meninas, né? E tenham os seus papinhos, e até, né, falem dos meninos, e as meninas falem das meninas. Então, isso é natural. Mas, infelizmente, de uma maneira muito triste, tem entrado uma confusão na cabeça deles, dizendo que, não, essa semelhança, essa afetividade que vocês têm, pode ser um namoro, né? E isso é uma maldade que está entrando nessa, que é quase uma infância, né? É um restinho de infância muito cedo, ainda, muito cedo. Então, são coisas que nós estamos convivendo hoje dentro da escola, né? Isso se manifesta na escola, porque não vai se manifestar em casa. Uma outra coisa muito triste é a depressão, né? Nós, depois da pandemia, nós temos recebido adolescentes ainda muito novinhos, de 14 anos, que se cortam, sabe? Que tomam quantidade de remédio, levam na mochila e a gente vai descobrir que está com remédio na mochila. Nossa. Vai contar para a mãe. Então, são questões assim, muito sérias, né, que a gente tem vivenciado. A internet realmente complicada, porque os pais eles precisam ainda ter controle, sim, a gente chama inclusive de controle parental nessa faixa etária, mas muitos pais não entenderam ainda isso e dão uma liberdade grande, e aí a internet é a rua mais elaborada, né? Infelizmente. Mas é uma rua muito visível, né? Eu acho que a gente tinha, eu pelo menos tinha isso, eu tinha a minha intimidade, eu me fechava ali na minha casa, eu tirava uma foto com uma amiga, era nossa, né? Não tinha, agora sim, você posta, e aí aquele bullying gigantesco que sempre existiu, o bullying sempre existiu, gente, há anos, né? Mas agora ele tomou uma proporção online, né? Ele é visível para todo mundo. Às vezes um meme, né, que eles brincam, vai para outros países. Exatamente. Então, eles perderam a privacidade, né, das brincadeiras. Exatamente. E da mesma forma que eles postam,
né? Coisas depois se arrependem e já tá lá, né? Não é jeito. Porque o adolescente é impulsivo naturalmente, tá em formação, né? Tá aprendendo a se controlar. Então foi, né? E eles também recebem sem filtro. Sim. Nós tivemos recentemente uma consulta de uma mãe perguntando, puxa, em que momento eu devo começar a falar sobre sexo com a minha filha? Já está atrasado. A filha estava com 11 anos, né? E aí a gente ficou preocupada e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você nunca falou, começa perguntando para ela, o que você sabe? Talvez você não precise contar mais nada. Exatamente. E quando a gente deu esse conselho, eu imaginei que alguma coleguinha tinha falado já, né? A gente vai imaginando isso. Mas, infelizmente, a filha, graças a Deus ela deu essa abertura, ela teve a oportunidade de escutar. A filha foi no YouTube, entrou num site pornô e viu todas as coisas ali. Então, olha que difícil, que perigo. Mas é um perigo, né? É um perigo. A minha irmã, Gente. mais nova, tem um filho que ia começar a aprender o sistema reprodutor. Ela falou assim, ih, chegou a hora. Exatamente. Aí ela falou assim, filho, o que você sabe sobre sexo? Não sei, mamãe, vamos digitar aqui na internet. Ela, não, por favor, na internet não, vamos conversar de outro jeito. Mas essa é a geração Google. Eu trouxe até um livro aqui, falei para a Rafa, um livro que eu estou lendo, muito interessante, o título dele é E. Jane, né? Eu até indiquei lá na outra live, né? É de uma autora americana, da Twenge, muito legal, ela trabalha só com pesquisa, e ela está nomeando essa geração Z, né? Essa geração dos milênios, ela está chamando essa geração de I-Gen, ou I-Gen, né? Que é a geração da internet. Então, é uma geração que está sendo modelada por esse movimento de estar com o iPhone desde que nasceu. Sim. Né? E tenho dúvida, põe no Google. Professor Google responde tudo. Isso, não estava na nossa pauta. Eu cuidando da minha netinha da Lorena, essa semana, linda. eu dei um livrinho para ela de adesivo de dinossauros. E aí tinha um dinossauro, ela perguntou, vovó, esse dinossauro é carnívoro? 3 anos. Eu fui folhear o livro porque eu não sabia se ele era carnívoro. Ela virou e falou assim, não, vovó, não procura no livro, procura na internet, faça uma pesquisa. Eu olhei para ela assim, falei, eu não sei o que é pesquisa. Para ver, né? Ela falou, vovó, é procurar por respostas. Oh, meu Deus, coisa mais linda. A Lorena está com quantos? 3. Coitada da Rafaela, que é a mãe da Lorena. Rafaela, linda. Mas aí, Márcia, a gente, né, voltando ao assunto das escolas, né? A gente, quando trabalha em escolas, você não trabalha só com o aluno, você trabalha com a família. Isso. E você trabalha com a cosmovisão da família. Isso. E isso é tão difícil, é isso que você comentou, né, Lise? Você faz aquele trabalho ali na casa, né? Mas ele tem que se relacionar. E é no relacionamento que ele vai se conhecer, vai se testar e, pela graça de Deus, vai se fortalecer. É verdade. Mas o problema é que eu vejo, né, pelo menos eu sentia muito isso, é que os pais, às vezes, negociam as próprias incoerências dos pais com as incoerências dos filhos. É verdade. Porque é difícil. Nós, cristãos, às vezes, é difícil falar isso. A gente negocia até as nossas idolatrias com as idolatrias dos nossos filhos. É verdade. Né? Então, essa questão, e fica assim, todo esse cuidado, toda essa dificuldade da adolescência, parece que a gente quer pôr na caixinha do biológico. Né? Não são os hormônios, não é a fase, ele tem que fazer tudo isso mesmo, ela tem que reagir assim, tem que ter essas mutilações, tem que ter esses estresses, tem que ter essas decisões assim, quase sem volta, né? E não é desta forma. Mas como você bem falou, na adolescência a gente precisa ganhar o direito de falar. É verdade. Porque na infância você fala, e a criança quer que você fale, porque no começo ela nem fala mesmo, né? É monólogo nosso. Falar com você, né? E aí agora na adolescência, o ouvir,
né? Sim. Que aprendizado é ouvir, né? E ouvir não as palavras. Foi uma das maiores dificuldades minha, né? Porque eu ouvi as palavras, o acesso ao coração é difícil, né? Então, assim, quando eu trabalhei com os adolescentes, eu trabalhei sem preparo, né? Aquele livro Instrumentos na Mãos do Redentor, nossa, me ajudou muito. Porque eu tive todo esse... Era uma sala muito gostosa que tinha, eles marcavam na agenda e não era assunto pedagógico. Como eu defini esse tempo que eu estive lá com eles? Era uma mãe de plantão, porque os assuntos eram assuntos para uma mãe ouvir. Né? E você vê a dificuldade do acesso que já não tinha, ou a mãe que já não estava, porque estava em outra função. Então eu fico vendo a necessidade da gente mesmo resgatar esse estar com eles de maneira intencional. Eu acho que isso que é importantíssimo, né, Rafa? E a Márcia trouxe um ponto que por Deus mesmo, que eu tive esse clique em algum momento, né? O meu mais velho tem 9 anos. E ele é muito falante. Ele é de contar, de contar que fez coisa errada, de tirar dúvida. Sempre. O detalhe ele conta. E assim, às vezes chega a ser exaustivo, sabe? Meu Deus, não precisa me contar toda hora tudo que você fez alguma coisa errada, porque agora eu tenho que tomar uma providência. Uma coisa simples. Mas eu vejo que é de Deus mesmo. Eu sempre vi isso, eu falei, como uma oportunidade. Eu preciso estabelecer esse laço. Ele precisa saber que aqui ele tem um canal de alguém que vai ouvir. Mesmo que seja uma coisa errada, eu vou disciplinar, eu vou orientar, vou corrigir, mas ele pode me contar. E aqui ele pode tirar dúvida, mesmo que ele tenha vergonha. E às vezes são coisas, já vieram perguntas assim que eu acho precoce, eu vejo que ele tem vergonha de perguntar. Ele fica rodeando, ele fala com a cabeça dentro de uma almofada, ele chora. Você vê que ele quer falar, mas ele está constrangido, mas eu falo, fala, vamos fazer uma oração antes, quer falar depois, quer beber uma água, é sobre o quê, quem te falou, porque lá na frente, né, quando eles estiverem no quartinho e na verdade ele precisa de uma companhia, ele precisa ser ouvido, esse laço já está estabelecido, né? Eu não vou precisar daquele momento começar a construir alguma coisa. E a gente vê que na adolescência fica essa revolução individual e em grupo, né? A gente tem tanto... Eu lembro muito de problemas de autoestima que eu tinha. Eu sempre fui muito magrela, meu cabelo sempre foi cacheado, eu cresci e tinha estria. Então, tudo isso ia me colocando num lugar... A gente é irmã. Exato. Ia me colocando num lugar, eu falei, meu Deus, tem aula de natação, aí eu vou ter que botar um maiô. Só que eu não era cristã, os meus pais também não. E assim, são conflitos que todo adolescente vai ter, mas se eu tiver alguém que me fale, Deus que te criou dessa maneira, né? O conflito vai existir, mas não é uma verdade que meu pai está me dizendo, não é ele que está dizendo, papai te acha linda. Foi um criador na sua perfeição, me fez dessa maneira, né? E um ponto que a Márcia falou, que eu concordo muito, é quando a gente chegar lá, né, eu e Lise, que ainda temos aí uma estrada. Você tá perto? Você está mais próximo. Eu estou mais perto que a Lise. Bem mais próximo. A gente precisa ser esse pai, essa mãe que está disponível. Sim. E resgatar para esse filho, né, a verdade que a gente ensinou lá atrás, né, que embora ele esteja buscando aceitação, aquele pertencimento, eu acho que a gente tem que plantar que ele tem que viver isso em casa, né? Aqui ele pertence a esse lugar, aqui ele é aceito do jeitinho que ele é, que ela é, tentar fazer isso de forma intencional, como o Chelsea falou. Mas é uma coisa que eu aprendi também, né? A gente só fala se o outro puder nos ouvir. Então, eu ouvi cada coisa que eu pensava, meu Deus, por que tem que me falar isso? Às vezes vem uma bobeira. Cara, não quero ouvir vou essa ter que parte. agora ter que tomar uma atitude. Assim, mas vocês aqui na roda estão falando o tempo todo, né? Que o adolescente, né, a criança, o pré-adolescente, está lá falando. Isso daí já é uma construção que já fez na infância. Só que agora a gente precisa deixar que eles continuem falando. E às vezes é o que eles falam, às vezes é duro, é demais pra gente, mas a gente tem que ouvir. E tem que, mesmo se for aquela maior bobeira, Ouvir, você vai isso. achar que ele tá fazendo a maior besteira da vida, ouça, né?
Ouça. Olha, a gente quando na área de educação existe um teórico muito famoso que é o Vygotsky. E ele, as maiores teorias dele é sobre o conhecimento e a linguagem, né, a estrutura da linguagem. Então a gente está falando aqui de ouvir o adolescente, e é muito difícil falar, né? A Rafa falando aqui, né, desse relato do Davi, querido, que se esconde e tal. Não é fácil. A gente está aqui, ó, falando, elaborando o pensamento para se comunicar. Olha como é difícil. Agora você imagina um adolescente que está saindo da infância, está elaborando essas questões todas que ele está sendo bombardeado, né? Mais a questão familiar, que ele ama, mas que ele está num conflito que ele quer ser ele. Né? Ele está nesse movimento de querer ser ele, negando algumas coisas que ele olha no espelho, que ele não queria que fosse daquele jeito, né? E se posicionando. Não é fácil. Então, o que acontece com o adolescente? Ele vai falar errado. Ele vai falar errado. Ele vai falar agressivo. Entendeu? Porque ele não sabe ainda como falar. E aí é que entra esse olhar, e aí a gente, como cristão, né, sair um pouquinho dessa visão do adolescente, dessa cosmovisão que o mundo traz do adolescente, e como cristão, olhar essa pessoa com misericórdia, com paciência, né, com disponibilidade, com tempo, porque ninguém consegue se expressar, né, com toda a dificuldade que existe, rápido. Só que o mundo é rápido. Então, quantas vezes, enquanto mãe, né, acho que a minha maior falha foi a rapidez. No café da manhã, né, a gente trabalha muito, às vezes o tempo que você tem ali no café da manhã, a gente quer orar, quer fazer a devocional às vezes vira um estresse. Você quis o quê? Discipliná-lo na hora que é para adorar o Senhor. Você quer aproveitar o gancho. Vamos ler esse versículo. Olha aqui, ó. Aqui na palavra de Deus. E aí, a gente não tem o tempo da escuta, porque na hora que ele vai querer expressar, deu a hora do colégio, vamos correr. Então, não é simples, né, gente? É um desafio. Mas esse aprendizado é importante para a gente. Ele precisa ser escutado, mas escutado de verdade. E os adolescentes são cada vez mais espertos, autênticos, e eles buscam essa autenticidade na gente. Né? Então, eles vão querer confirmar nessa fase tudo aquilo que a gente ensinou na infância. Então, eles vão ver se a gente está vivendo. Desculpe, Márcia, a dificuldade é que eles querem ver se a gente realmente acredita naquilo que a gente ensinou. Isso aí, é exatamente isso. E agora tem uma coisa muito importante que a gente, como pais de adolescente, precisa construir, eu acho, dentro dessa nossa visão cristã, né? Uma coisa que a gente ouve, né, e vira um senso comum eu estou criando filho para o mundo. Não é verdade? Eu estou preparando ele para aquela autonomia, e é fato, ele vai estar na escola, vai estar sozinho, né? Como é que vai ser isso? Mas nós não estamos criando filhos para o mundo. Nós estamos criando filhos para a glória de Deus. Amém. E a gente precisa redobrar a atenção. Se a nossa atenção para a criança era ali cercadinha, era uma atenção mais fácil. A atenção para o adolescente, ela se ampliou, mas ela continua. Eu acho que as nossas grandes falhas, os nossos grandes erros é achar, agora ele vai se virar lá. Não vai. Não vai. Então, como é que a gente faz nesse momento em que ele realmente vai estar sozinho em outros lugares? Nós vamos aí aumentar a nossa rede de atenção. Qual é a escola que eu vou escolher para o meu filho? Onde eu vou deixar ele dormir na casa do amigo? Até, gente, com que pessoa da família ele vai ficar?
que a gente sabe disso, nós conhecemos a nossa família, não é verdade? Sabe que a Elza, só um parênteses, outro dia ela trouxe aqui um testemunho de que, acho que foi com o Murilo, né, Elza, que ela tentava falar com ele, repetir, ele não conseguia entender, e ela pegou e falou assim, Murilo, então fale a alguém da nossa igreja que você quer que te explique isso. Não é, Elza? E aí vocês foram na casa dessa pessoa, e essa pessoa, nessa rede de apoio, falou e todo mundo aprendeu, né? Não é que só o Murilo aprendeu. Né? Não, na verdade, foi com a Rafa. Ah, foi com a Rafa? Mas aí seguiu, o Murilo também seguiu. Nesse dia me chamou muita atenção. Ela é 5 anos mais velha que ele. Então íamos eu, ela e o pai. Na hora de sair, ela chamou o Murilo para ir junto, né? Para a casa desse casal, para a gente conversar. E assim, aquilo eu já fui quebrada, porque eu falei, se fosse eu, né? Porque você vai deixar seu irmão tomar conhecimento disso depois, então assim, você vai ver na beleza do adolescente, que você como adulto não enxerga, já não tem. né? A gente perdeu. Márcia, isso que você falou estava escrito aqui. Espírito Santo conectando. Isso, olha, assim, que quando eu ouvia isso, mas a gente cria filho para o mundo mesmo. Eu pensava, Senhor, não me deixe fazer isso. Em nome de Eu Jesus. eu quero criá-los para o Senhor, mas eu não posso, eu preciso da sua graça. É isso. É uma dependência, porque essa questão da regra, é como você falou, eu lembro uma vez eu fiz eu trabalho com adolescentes, trabalha com pais, é a melhor forma de você ajudar o adolescente. Então, assim, eu usei até essa tela que a gente põe em sacada, sabe, essa rede de proteção, e ali eu fui conversando com os pais, quais os fios, como vocês teceram essa rede de proteção na infância, né? E foi muito gostoso essa conversa. Aí quando o filho fica adolescente, você tira aquela tela da sacada porque não precisa mais. Isso. Se você fizer essa metáfora, né, que você acabou de fazer. Gente, uma de aula falar, aqui pra mim. Eu e Lise estamos aprendendo. Então, Glória a assim, Deus. porque a criança é muito cuidado físico. Muito. Agora, o adolescente não é só o físico, é o emocional, o espiritual, o relacional, a integridade dele, né? Integridade, como a gente precisa respeitar. É um aprendizado, gente. É um aprendizado. Respeitar quem é essa pessoa que Deus fez, foi o Senhor que fez essa pessoa. Não é aquilo que eu imaginei para ele, né? E cai tudo por E a terra, fé né? de crer que a ideia de Deus, a vontade de Deus é melhor que a sua. É perfeito, né? Ele criou na perfeição. E tem uma coisa assim que também é tão maravilhoso, a gente que trabalha com cosmovisão cristã, a gente sabe que o nosso olhar precisa ter sempre a visão da criação, da queda e da redenção. Sim. Então Deus criou, e na infância a gente acho que vive muito essa coisa da criação. Olha que Deus criou essa coisa fofinha, né? Ele aprendeu a tirar a roupa, né? Já fica de cueca pela casa. Coisa linda. Aí quando vai entrando na pré-adolescência, a queda tá ali exposta totalmente, né? O pecado, e o meu pai como é pecador, esse meu fofinho. Mas aí, em seguida, nós precisamos abraçar a visão redentora. E para nós, enquanto mães. Então, se a gente vê, né, que em determinado momento eu não consegui fazer do jeito que eu planejei, né? A gente estuda, somos educadoras, mas naquele aspecto eu não consegui, né, deixar Deus agir muitas vezes. A gente foi, né, a gente deixou pega o controle, né? pegar o controle, né, não deu certo ali, mas para o Senhor vai dar certo, né? E aí a visão redentora está ali presente. Então, acho que na adolescência é importante, eu acho, essa visão redentora, porque são muitos momentos, a vida não é uma coisa linear. Né? A vida não é uma coisa, ela traz sempre umas surpresinhas para nós. Né? Então a gente precisa crer, né, nesse olhar de Deus pro adolescente. Eu tenho um grupinho de adolescentes, eu falei no começo, que a gente faz discipulado, né? São 8 meninas, e aí é um espaço onde elas têm oportunidade de falar, não é para mãe,
não é para o pai. Tem famílias, são meninas com famílias maravilhosas, mas eu acho que é esse aspecto que você trouxe, Elza. Muitas vezes é uma outra pessoa na rede que nós temos de amor, na rede de continuidade dessa proteção, desse encaminhamento, desse ser humano que está em formação, né? Onde ele tem a oportunidade ali de ouvir a palavra do Senhor, mas também de expor o pensamento e de orar. Eu acho que a nossa, se eu posso dizer algo rico na nossa experiência de discipulado, é o tempo de oração que a gente gasta. Todo encontro de discipulado, todas nós colocamos os nossos pedidos e todas nós oramos umas pelas outras. Né? Todas oram. Então, assim, esse crescimento, e na oração encontro calma, na oração Deus age, né? Então é muito, muito importante. Eu vejo na adolescência, eu li um livro quando o Rafa era pequenininho, que se chama Criando Meninos. Não sei se vocês tiveram oportunidade. E tem o Criando Meninas também. Criando Meninas. Os dois. E foi um livro tão interessante que eu li quando ele era pequenininho, acho que era da idade do seu Rafa, quando eu li, e eu me lembro que tinha um momento, eu mostrei até para o Denis, falei, olha que interessante, ele diz que chega uma fase ali da adolescência que o pai deixa de ser o super-herói, e muitas vezes a pessoa de referência dele é o professor de educação física, e eu falei, gente, que importância, o nosso olhar, quem é esse professor de educação física? Quem é essa pessoa, né, da igreja também que a gente está convivendo. Que é a referência, né, que se tornou uma referência ali naquela fase, né? Naquela fase. Então, se tem um aprendizado que eu tive, talvez até posterior a alguns erros, foi que a nossa atenção na adolescência precisa continuar. Então, ele está sozinho, ele está em determinado lugar, mas ele ainda é menor. A criança ainda precisa de regras, limites, Isso, né, Elza? Regras, limites, né? E é interessante, porque quando eu tive esse trabalho com os adolescentes, eu não tinha percebido, eu sabia de maneira racional, mas eu percebi que a igreja que eu falo, as pessoas, Isso. Eles são escudos em volta do seu filho. Sim. Então eu vi os meus filhos escudados, assim, protegidos, podiam ter pessoas, tinham mais pessoas criando os meus filhos junto comigo, Isso. sabe? E eu via os da escola, que não era uma escola cristã, eles não tinham esse escudo. Isso Né? mesmo. E eu vi assim o quanto aquele trabalho, que foi uma coisa que Deus fez, eu não tinha como fazer, como rendeu, como Deus provê até para aquele que não tem, como Deus é bondoso, né? E como ele é assim, ele está fazendo isso pelos nossos filhos, a gente precisa ter essa perspectiva. Voltando nas regras, Liz, eu pus aqui, ó, Eclesiastes 11:9, ó. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. O objetivo da regra, principalmente para a gente cristã, não é para perder a alegria. Né? A regra aqui é para você se alegrar de verdade, para você se divertir, para você realizar os desejos do seu coração. Então, isso eu acho que é um olhar que o mundo também distorce, né? Que regra é não, que regra é ruim, que regra é chato. Né? E ele fala aqui que a regra, né, a orientação, ela tem um propósito útil. Né? E ele continua lá em Eclesiastes 11:9, sabendo, né, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Então, olha que legal, a regra te alegra, a regra é para que você satisfaça, está escrito aqui, Deus mandou você ser feliz, você entendeu? Fazer, você aplicar os seus dons, você ter os seus desejos, os seus sonhos, ok, mas com a consciência, não de maneira deliberada, de maneira inútil, de maneira revoltada, não, sabendo que você vai dar conta. E toda regra, né, principalmente a de Deus, ela é prática. Ela fala, tá bom, então eu quero ser alegre, eu quero prestar conta para Deus, como eu faço isso? Eclesiastes segue, né? Eclesiastes 10. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor,
porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Olha a dica. Primavera e juventude. Primavera é uma estação. Adolescência também é uma estação de um ciclo de vida. Sim. A primavera é o florescer. Adolescência também. E ela está antecedendo os frutos. Que lindo. Né? E aqui, ó, o que mais me chamou a atenção quando eu vivi a adolescência dos meus filhos era que Deus faz, gente, isso que vocês falaram, a evidência da fé começa a aparecer neles. Né? É real. Eu lembro da Bernadette, uma vez que numa aula de sala de casais, ela falou assim: Elza, você achou que algum dos seus filhos não iam andar? Falei, não, né? Eu achei que eles iam aprender a andar, mas eles caíam muito, mas eu sempre achei que eles iam andar. Então, Deus vai fazer o mesmo com isso, a adolescência, Deus vai dar conta. E às vezes é tão difícil que Deus dá conta apesar de nós. Mas graças a Deus por isso. A maioria das vezes. A maioria das vezes. E a gente, enquanto adolescente, né, a gente não vê essa beleza da regra, né? E os pais também comunicam essa regra de uma outra maneira. E aí a gente, né, quer burlar essas regras de alguma maneira, porque a gente também, eu vejo que é uma fase de medo também, né? A gente tem medo de não ser aceito, tem medo de frustrar os nossos amigos, de frustrar os nossos pais, ainda que a gente não verbalize, né, que diga que estou pouco me importando, mas tem um medo de frustrar os pais, né? Tem um medo de ficar só. Normalmente é da boca para fora. É da boca para fora, com certeza. Porque quando a gente está matando a aula, o medo é que meu pai descubra, né? Não só pela consequência, mas pela frustração e a decepção que aquilo vai causar. Mas você quer continuar matando a aula, né? Sim, gente, eu fiz isso uma vez. Olha, eu fui uma excelente aluna. Eu fiz uma vez. No dia que eu fiz, o inspetor também. Turma 81, já para não sei onde. Mas a gente, é uma fase de medo, né? É uma fase de medo também. É outra face que a gente também tem que lidar, né? Como pais, como o adulto que está ali auxiliando e suportando esse adolescente. Exatamente. É uma fase de insegurança, né? Porque ele não sabe o que ele vai enfrentar. Um outro sentimento muito presente na adolescência é a ansiedade. Se tem uma palavrinha que eu ouço muito, tanto no grupo de adolescentes quanto na escola, é a ansiedade. Eles têm medo de decepcionar realmente os pais nesse futuro. É algo também que a pesquisadora lá americana fala no livro dela, né? Essa é uma geração pessimista e que tem medo do que vai acontecer no futuro, porque as expectativas dos pais hoje são muito altas. Os pais têm uma expectativa de sucesso dos filhos muito alta. Eles investem muito mais nos filhos do que as gerações anteriores, né? Nós investimos muito mais, né? Os meus pais investiram a metade em mim, financeiramente inclusive, tempo, do que nós, por mais que a gente trabalhe muito, a gente investe muito também. Então existe humanamente uma cobrança, e não é a cobrança da nossa casa, é uma cobrança social dessa geração, isso vai passando de um para o outro, né? E só que nesse momento, o que mais o adolescente precisa é do acolhimento. Você falou isso, Rafa, e é verdade, em casa, ele precisa saber que em casa é o lugar do porto seguro. É o lugar em que ele é amado do jeito que ele é, né? E eu pensei também aqui em trazer qual é a visão bíblica, né, para o adolescente. Qual seria, né, esse olhar que a gente às vezes, essa fase que passa tão desapercebida aí na Bíblia, né? Fala da infância, da juventude e tal, mas a adolescência passa. Mas a gente tem lido o livro de Provérbios, e eu creio que o livro de Provérbios, ele traz alguns ensinamentos bons para essa fase da adolescência. Ele começa muito com orientações do pai para o filho, né? E Provérbios 1, de 8 a 10, diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe,
porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, se tem uma palavrinha de visão bíblica para o adolescente, essa palavrinha se chama obediência. Parece que ela vai muito na contramão De tudo que eles fazem. de tudo que eles fazem. Mas o nosso papel, enquanto pais, é dizer, mas a gente precisa aprender a obedecer. Você vai ser, sim, o mundo vai querer te seduzir, o teu colega vai querer te seduzir, né? Vai ser atacado, sim, mas olha, não consinta. E a gente precisa ter fé, ensinar e ensiná-lo a trilhar no caminho da obediência. É isso que Deus quer para os nossos adolescentes. Amém. E a verdade é que eles não são nossos, né, gente? Pela graça de Deus, eles não são nossos. E Deus, Ele vai cumprir o propósito dele na vida dos nossos filhos, independente de nós. Né? E o que ficou para mim, gente, de lição é que, primeira coisa, tenha o ouvido aberto para o seu filho. Abra sua casa, seu coração para ouvir. Entenda. Aquele problema que ele está passando, por mais bobo que pareça para você, é real e enorme para ele. Né? Às vezes, quando a gente pensa, olha para trás de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu e como a gente se sentia naquele momento, a gente vê que era tão pequeno perto do que a gente está passando hoje, mas Deus jamais deixou de ouvir você. Deus jamais vai deixar de ouvir o seu filho se ele pedir. Deus jamais vai deixar de ouvir o seu marido. Deus jamais vai deixar de nos ouvir. Entrega, confia. E é assim que eu acabo esse programa hoje, confiando de que Deus é quem vai me guiar e guiar todas nós nessa parte tão difícil e desafiadora da maternidade. Porque há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau!